No fundo das discussões políticas, econômicas e filosóficas se opõe o Estado contra a anarquia, órgão regulador contra o livre mercado, a centralização contra a descentralização, a submissão à autoridade contra a rebeldia, a submissão intelectual a uma autoridade intelectual contra a razão, o indivíduo raciocinar, até a visão do próprio universo, onde se opõe o design inteligente centralizado de um criador contra a evolução e a seleção natural, que é o processo descentralizado de evolução a partir do qual surge inclusive a própria inteligência e o próprio design inteligente. Então todas essas dicotomias no campo político, no campo filosófico, no campo ético, no campo econômico e até mesmo no campo da história do universo, da cosmologia, no campo cosmológico, são formas diferentes da mesma dicotomia, centralização contra descentralização. E toda ideia centralizadora se baseia em algum tipo de autoridade, porque ela sempre é centralizada em algum órgão central composto de certas pessoas que têm uma autoridade especial, que tem um papel especial de gerar ordem. E como se a ordem dependesse de um órgão central, dependesse de uma centralização. Então você tem, por exemplo, as religiões que defendem que Deus precisa manter a ordem e que também defendem a revelação especial de que o conhecimento tem que ser passado por revelação e não pelo raciocínio, pelo estudo. Você tem o estatismo e suas diferentes formas de estatismo, seja o estatismo comunista, seja o estatismo conservador ou seja o estatismo liberal. Todos eles defendem uma autoridade moral, uma autoridade reguladora da economia ou uma autoridade que determina todas as leis. Então todo estatismo é autoritário e é centralizador, enquanto que a anarquia é descentralizadora. A anarquia defende que a ordem da civilização é descentralizada. Anarquia não é ausência de ordem, anarquia é o reconhecimento de que a ordem é descentralizada. Então todas essas ideias centralizadoras se baseiam numa atitude autoritária nas ideias, ou seja, se baseiam no autoritarismo intelectual, ou seja, na negação da razão, porque a razão necessariamente é impessoal, ou seja, quando você está raciocinando, você está implicitamente rejeitando toda autoridade. Você não pode raciocinar baseado em autoridade. Ou você raciocina e o raciocínio é impessoal, ele é um método impessoal que qualquer pessoa pode usar, ou você se baseia em autoridade e aí você não está raciocinando. Logo, o primeiro passo para reconhecer que toda ordem é descentralizada é reconhecer que toda verdade depende da razão, que para justificar qualquer verdade você precisa da razão e logo autoridades não podem justificar verdades. Logo, a atitude de amor à verdade e também a atitude de amor à ordem são também atitudes de rejeição à autoridade, ou seja, de rebeldia contra a autoridade. Basear a verdade na razão significa basear a verdade em argumentos sólidos. Isso eu já expliquei nos meus vídeos da série Filosofia, no meu vídeo Filosofia, distinções epistemológicas e métodos epistemológicos. Então nós temos outras formas dessa dicotomia, descentralização contra centralização, como por exemplo o design inteligente, e aí o design inteligente com letra maiúscula, porque é óbvio que existe design inteligente. Por exemplo, eu fiz o design inteligente desse vídeo, mas design inteligente com letra maiúscula como sendo um Deus que criou tudo, como sendo a primeira causa de tudo, sendo uma inteligência, contra a evolução, que é uma ordem descentralizada, ou seja, a ordem surgiu naturalmente de uma forma descentralizada por seleção natural. Agora, uma forma de refutar o design inteligente é o fato de que toda inteligência por si só já é descentralizada, já é um sistema descentralizado. No meu artigo Deduções Filosóficas, eu demonstrei que uma mente, para agir, necessariamente precisa usar meios que sempre são escassos, ou seja, toda ação depende de recursos físicos, o próprio pensamento também é um tipo de ação e que, portanto, depende de um meio físico, que é o cérebro. Uma mente não pode funcionar sem estar vinculada à física, porque o pensamento é uma ação
e para ela pensar, ela precisa usar recursos físicos, ou seja, recursos escassos, e por isso, isso prova que uma mente precisa de um cérebro, que uma inteligência precisa funcionar num sistema físico que é um cérebro. E esse sistema tem partes. Essas partes contribuem com o sistema, ou seja, é um sistema descentralizado. Não apenas é um sistema descentralizado, mas o cérebro, como uma estrutura complexa e contingente, ou seja, ele não é uma substância única, indivisível, necessária, que pudesse ser a primeira causa de toda a ordem. Ele não é simples. Uma inteligência nunca pode ser simples, ela sempre precisa ser um sistema complexo com muitas partes. Logo, ela não pode ser uma coisa necessária, ou seja, eterna. Toda inteligência tem início e fim. E ela também não pode ser a primeira causa de todas as coisas. Porque a primeira, ou a substância primordial que baseia a realidade, ou seja, que compõe as outras coisas. Porque essa precisaria ser simples. Como toda inteligência contingente, física, limitada, ou seja, também não pode ser onipotente, exatamente porque ela precisaria da escassez, seria contraditório uma inteligência onipotente e descentralizada. A explicação da inteligência em si, ela exige uma causa, porque como ela é contingente, ela não necessariamente precisa existir, ela precisa ter uma causa dela ter existido. E a causa final de todas as coisas é uma causa não inteligente. Até mesmo as partes de uma inteligência não são inteligentes. Por exemplo, se você pegar um neurônio separado do cérebro, esse neurônio não é inteligente. A inteligência depende da interação entre muitos neurônios. A inteligência é o resultado da evolução de organismos, ou seja, de estruturas físicas autorreplicantes que gradualmente desenvolveram uma estrutura complexa unida à consciência que funciona como inteligência. A evolução, portanto, da inteligência se dá por seleção natural. Aliás, a seleção natural ela acontece mesmo na sociedade de seres inteligentes, porque cada inteligência cria uma coisa, cria uma ideia, e essas ideias passam também por seleção natural. O idioma, por exemplo, passa por seleção natural. Cada palavra do idioma sobrevive de acordo com o uso na sociedade, não tem um órgão central ditando o idioma. Eu queria fazer uma observação que ordem, o conceito de ordem é dependente do observador, porque não existe nada objetivamente fora do sujeito que nós possamos chamar de ordem. Ordem é uma interpretação do observador, da própria mente, inclusive inteligência é uma interpretação do observador. Nós podemos identificar a inteligência, por exemplo, numa inteligência artificial, mesmo que ela seja inconsciente, mas isso é uma interpretação do observador porque nós somos conscientes. Então a inteligência intrínseca, ela sempre é consciente. Então no caso do mercado também, no livre mercado, cada pessoa oferece um determinado produto ou serviço e as outras compram se elas acharem que estão levando vantagem. Então, os produtos que são do interesse do consumidor vão sendo selecionados. Então, o mercado também é um sistema descentralizado. Quando um órgão central tenta regular a economia, tenta regular o mercado, só causa pobreza, mortes, como nós vemos no caso do socialismo, no caso da Venezuela, é um desastre. Toda regulação da economia é um desastre. A economia funciona apesar da regulação e não graças à regulação. Uma empresa também. Uma empresa é um sistema descentralizado, cada pessoa está numa empresa oferecendo a sua propriedade privada, ganhando algum lucro com isso, ninguém está escravizando as outras pessoas, senão não seria uma empresa, não funcionaria na propriedade privada. A evolução biológica também é descentralizada. Os organismos vão se multiplicando e vão propagando seu DNA através de sobreviver e se multiplicar. Ninguém fica lá regulando, é proibido uma certa espécie, as espécies vão se multiplicando e aqueles organismos com maior capacidade de propagar o seu DNA propagam mais o seu DNA. Isso é a seleção natural. Então a evolução é um processo acelerado. Eu vou falar mais sobre aceleração evolutiva nos próximos vídeos, porque a ordem que já foi gerada facilita a geração de novos paradigmas de ordem. Por exemplo, demorou mais tempo para surgir o planeta Terra
do que toda a história da vida até o momento presente. Demorou mais tempo primeiro para surgir o planeta Terra, depois demorou muito tempo para surgir a vida, para surgir o primeiro organismo. E depois foi demorando cada vez menos tempo para surgirem os vertebrados, para surgir o cérebro, o neocórtex, a humanidade, a civilização. A civilização é uma coisa extremamente recente na história do universo. O universo está aí há bilhões de anos e a civilização está há 10 mil anos. E os paradigmas vão se acelerando, a tecnologia, a computação, daqui a pouco a inteligência artificial. Então a evolução é um processo acelerado até chegar num ponto onde a mudança de paradigmas é extremamente rápida, é praticamente contínua, que é chamado de singularidade ou singularidade tecnológica, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Então todos esses paradigmas, o mercado, a tecnologia de informação, a evolução, a biologia, todas essas etapas da evolução são paradigmas da mesma coisa, da mesma evolução, e todos eles são descentralizados, todos eles são descentralizadores, são apenas etapas diferentes da evolução, que vai desde o início do universo até hoje. Então nós podemos ver no contexto atual como a tecnologia contribui com a descentralização. Desde as primeiras tecnologias, primeiro pedaço de pau, ou a linguagem, o idioma, que foram as primeiras tecnologias, elas já eram descentralizadoras. O livre mercado permite que as pessoas troquem livremente o que elas quiserem, permite que as pessoas enriqueçam e satisfaçam novos desejos. Hoje em dia a tecnologia ajuda as pessoas a evitar o Estado, por exemplo, criptomoedas, como o Estado controla o dinheiro, que é o meio de troca de todo o mercado. Isso é um grande problema para o mercado. Então, criptomoedas, que é uma moeda totalmente descentralizada e muito mais funcional do que qualquer moeda feita de um material, como por exemplo ouro ou papel, ela já é o principal meio de descentralizar o mercado, já que o dinheiro é o meio de troca de todo o mercado. A internet em si é um meio de descentralizar a comunicação, só que ela só vai ser totalmente descentralizada quando ela for criptografada, quando ela funcionar num sistema parecido com blockchain, porque enquanto ela funcionar em servidores centralizados, ela ainda é centralizada. Você tem, por exemplo, redes sociais atuais já se tornando corporações, já se tornando aliados ao Estado. Então a internet só vai ser realmente um meio de comunicação descentralizado quando ela for um sistema criptografado e funcionando com tokens. E a impressão 3D é uma coisa também que vai descentralizar o acesso a qualquer produto e a produção de qualquer produto, onde você vai poder reproduzir coisas materiais, inclusive armas. Então vai descentralizar o acesso a armas, não vai ter como proibir armas com impressora 3D. E tudo isso mostra a tecnologia levando a humanidade para a anarquia, que é a verdadeira forma de ordem. Anarquia significa ordem, porque ordem é descentralizada. Para uma sociedade, para uma civilização ser ordenada, ela tem que ser descentralizada, ou seja, ela tem que ser anárquica. Então no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a aceleração evolutiva, a aceleração tecnológica e a singularidade tecnológica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.